A paz do Senhor, meus irmãos. A leitura diária de quarta-feira, 9 de junho de 2021, tem como título A Ação dos Presbíteros. O texto bíblico encontra-se na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 14, que diz assim: Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Queridos, a missão do presbítero é de tanta importância, que o Novo Testamento aí dedica vários textos a respeito das qualificações que se devem exigir dos obreiros que são escolhidos para essa função ministerial. Não é um dom de Deus, como já vimos no estudo sobre Efésios 4:11. Mas é um ministério, no sentido a que Paulo se refere ao dizer que há diversidade de ministérios. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 5. O papel dos oficiais da igreja, queridos, era variável e flexível na época do Novo Testamento. Até o período patrístico primitivo, tais funções ainda não tinham sido padronizadas e regulamentadas. No Concílio de Jerusalém, em relação às sérias questões étnicas e eclesiásticas que poderiam aí comprometer a expansão da igreja, os apóstolos e os anciãos, no caso aqui os presbíteros, foram chamados para debater e legislar sobre o assunto. Em seguida, os presbíteros foram enviados a Antioquia para orientar os irmãos sobre a resolução dos problemas que perturbavam os novos convertidos. O presbitério deve ser valorizado, queridos, pois desde os primórdios da igreja cristã, a sua existência tem fundamento na palavra de Deus. O rebanho do Senhor será ainda mais bem atendido se o presbitério das nossas igrejas for preparado para uma atuação mais efetiva no governo da igreja e também no ministério de ensino, tal como instruiu o apóstolo Paulo, como vemos lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Doutrina que é o ensino da palavra de Deus. O Novo Testamento mostra que, apesar de haver um pastor titular, o governo de uma igreja não era exercido por um único líder, mas pelo conselho presbitério. O presbitério é de vital importância ao desenvolvimento das igrejas locais, queridos, e também ao ordenamento do corpo de Cristo. Deus abençoe a sua vida. E uma ótima quarta-feira a todos.